Organizei a festa de formatura mais elegante que uma mãe poderia dar, só para ver meu filho se levantar e romper laços comigo na frente de todos. Depois, ele se virou e deu sua bênção ao meu marido e à amante dele. Achavam que eu faria o que sempre fiz: engolir em silêncio e limpar a bagunça deles. Mas dessa vez estavam enganados. Se o Léo não me quer mais como mãe, não vejo motivo para continuar pagando a faculdade dele, cobrindo as despesas médicas do pai, ou deixando eles morarem na casa que eu paguei. Vou tomar tudo de volta. Passei 2 semanas inteiras preparando a festa de formatura do meu filho, Léo. Cuidei de cada detalhe: centros de mesa, música, buffet, porque queria que aquela noite fosse inesquecível. Ele foi o aluno destaque da turma. Tinha na mão uma carta de admissão antecipada da USP. Quantos momentos assim uma pessoa tem na vida? Como mãe, eu queria dar a ele uma despedida à altura. Uma celebração que marcasse o fim da juventude da melhor forma possível. O que eu não percebi na época era que estava ensaiando para um dos momentos mais irônicos da minha vida. Fiquei na segunda fila, logo atrás de uma fileira de colunas de rosas, vendo o Léo caminhar até o palco depois que o mestre de cerimônias chamou seu nome. Ele usava o terno azul marinho que mandei fazer sob medida, costurado com perfeição. "Olha só ele", sussurrei para Diana, minha melhor amiga e tia postiça do Léo. "Já parece um homem feito." Diana sorriu suavemente. "Ele devia estar orgulhoso de você, Jana." Eu também sorri, mas não disse o que pensava. "Espero que esteja." Aí, o Léo falou: "Tenho 2 anúncios para fazer hoje." Disse alto e claro. O microfone deu à voz dele um tom mais nítido que o normal, quase artificialmente agudo. Imaginei que ele ia nos agradecer, aos pais. No mínimo, achei que reconheceria os anos de esforço que dediquei para construir o futuro dele, mas o que veio em seguida foi como um tapa na cara. Primeiro, decidi cortar laços com a Jana. Ela não é mais minha mãe. A sala, cheia de conversas suaves e uma música leve de Villa-Lobos ao fundo, congelou. Copos de champanhe pararam no ar, sorrisos ficaram pela metade. Ninguém sabia como reagir. Eu fiquei lá, em silêncio. E de repente o mundo inteiro silenciou. O Léo não parou. A voz dele era firme, ensaiada, como se estivesse lendo uma declaração preparada. Segundo, quero oferecer todo o meu apoio à relação entre meu pai e a dona Marta. Espero que nossos amigos e familiares possam aceitar e abençoar o futuro deles juntos. Meus ouvidos começaram a zumbir. Eu ouvia as respirações entrecortadas dos convidados próximos, o tilintar de taças, o eco do meu coração caindo num vazio profundo. A Marta estava ao lado do meu marido, Gregório. Os olhos dela estavam vermelhos, as mãos se contorcendo nervosamente. Ela mordeu o lábio e baixou o olhar, se fazendo de vítima, como se tivesse sido pega de surpresa. O Gregório ficou lá, quieto, sem negar nada, sem explicar, só dando um tapinha nas costas da Marta, um apoio silencioso a tudo que o Léo tinha acabado de dizer. Aí, a Marta soltou um soluço dramático, virou e saiu correndo da sala, tapando a boca como se tivesse sido humilhada. O Gregório foi atrás, como o cavalheiro de um romance barato. Eu não conseguia respirar. Minhas pernas fraquejaram. A Diana me segurou pelo braço bem a tempo. Tentei falar, mas minha garganta travou. O Léo me encarou com uma expressão fria, vitoriosa. As palavras dele cortaram o ar como um veredicto final. "Você devia viver com seu dinheiro, Jana. Pessoas como você não merecem ter uma família." Agarrei a cadeira mais próxima, os dedos dormentes. Em minutos, perdi um filho, um marido e tudo que achava que tinha construído. Anos de sacrifício jogados fora com uma frase. Atrás de mim, a voz da Diana ecoou como um grito de guerra. "Seu moleque desgraçado!" Ela se colocou na minha frente como uma leoa, me escondendo das vistas, a voz cheia de fúria. "Que diabos está errado com você, Léo? É a sua mãe que está ali. Tudo que você veste, come, cada aula, cada oportunidade você tem porque ela ralou por você. Você faz ideia do que isso significa?" O Léo bateu na mesa, impassível. Ninguém pediu para ela fazer isso. Ela fez por ela mesma. Uma mãe de verdade fica em casa, constrói uma família. Não alguém que está sempre trabalhando, sempre fora, fingindo que está salvando o mundo.
A Marta manteve essa família unida, não ela. Eu nem sabia como tinha chegado a esse ponto. Lembro de segurar ele enquanto passava febre, correndo para o pronto-socorro no meio da noite. Lembro de escrever o primeiro discurso dele no primário. Lembro de fazer malabarismos com clientes, pedindo todos os favores possíveis para conseguir o professor certo quando ele entrou no ensino médio. Mas ele não lembra de nada disso. Apagou tudo. Naquela noite, não disse mais uma palavra. Deixei a Diana me levar para fora do salão que passei semanas decorando com cada flor e tecido escolhidos com carinho. Atrás de mim, ouvia os sussurros, o silêncio do Gregório, a governanta se afastando como se não quisesse fazer parte das consequências. Sei que isso não começou naquela noite, mas terminou ali. Foi a gota d'água. A partir daquele momento, parei de tentar provar que podia ser a mãe que eles exigiam. Percebi que algumas famílias deixam de ser lar há muito tempo. E alguns filhos deixam o coração para trás no momento em que você começa a partir o seu por eles. Tem momentos na vida que você sobrevive só com coragem. O meu começou quando o Léo tinha 2 anos e não parou por mais de uma década. Eu lutei com unhas e dentes nesses anos. E quando finalmente consegui respirar, mal tinha construído uma vida que parecia um sucesso. Naquela época, o Gregório trabalhava como gerente de projetos numa construtora pequena no Rio. Ele se esforçava, mas a gente sempre estava atrasado com as contas. O Léo, que tinha acabado de fazer 2 anos, estava naquela fase de criança pequena, totalmente dependente. E eu? Eu empurrava um carrinho de comida pela Avenida Paulista, entregando almoços quentes para os escritórios. O carrinho era um projeto que comecei com a Diana, minha melhor amiga. Construímos do zero, e os primeiros dias foram brutais. Preparávamos tudo na garagem de uma amiga, acordávamos às 4 da manhã e passávamos o dia inteiro vendendo comida nas esquinas, no frio ou no calor. Depois da correria do almoço, eu corria para casa, limpava, dava banho no Léo, colocava ele para dormir e mergulhava na contabilidade, no estoque, nos preparativos para o dia seguinte. Era uma máquina sem botão de pausa, sem apoio, e nada disso foi visto, nada disso foi valorizado, nem pelo Léo. Ele não lembra da empresa que fundei depois, não lembra da parte em que juntei o dinheiro da creche usando botas de trabalho baratas e carregando panelas de sopa no meio de uma tempestade. Mas, no fim, o carrinho de comida deu certo. Conseguimos contratos para fornecer comida para algumas empresas de tecnologia em São Paulo. E, finalmente, não precisávamos mais estar lá o tempo todo. Registrei a empresa, construí uma marca, contratei os primeiros funcionários. Pela primeira vez, consegui tirar férias inteiras com o Léo. Mas a vida tem um jeito de te dar um soco bem quando você começa a se levantar. O Gregório sofreu uma queda numa obra. A lesão causou um dano nervoso permanente. De uma hora para outra, ele passou de provedor da família para alguém que precisava de cuidados 24 horas por dia. O Léo tinha só 7 anos. Eu precisava decidir, abandonar tudo e virar cuidadora em tempo integral ou dobrar a aposta e me tornar a mulher que realmente podia carregar o futuro dele sozinha. Escolhi a segunda opção. Comecei a sair de casa às 6 da manhã e voltar depois das 9 da noite, 6 dias por semana. Na maioria das vezes, dependia das câmeras de segurança para ver se o Léo tinha feito a lição de casa, se o Gregório tinha tomado os remédios, se alguém lembrava de desligar a secadora. Esse período foi como viver com o coração encharcado de vinagre, azedo, ansioso, com uma dor constante. Mas eu não podia me permitir quebrar. Há 5 anos, os médicos do Gregório recomendaram contratar uma cuidadora interna. Eu estava exausta. O estresse tinha começado a me causar sangramentos no estômago. Uma cliente me indicou alguém de confiança, uma assistente particular com experiência em enfermagem. O nome dela era Marta. Ela chegou educada, com voz suave, boas maneiras. O Léo gostou dela na hora. Ela é ótima, disse o Gregório, depois do primeiro dia. Muito atenciosa, muito gentil. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eu respirei aliviada. Senti como se alguém tivesse finalmente tirado um peso das nossas costas. O que eu não percebi na época foi que, ao soltar o ar, abri a porta demais. O papel da Marta cresceu de cuidados diários para algo mais íntimo. No começo, eram coisas pequenas. Ela acendia velas perfumadas na sala, colava um cardápio de jantar na geladeira. Aí, comecei a ouvir comentários estranhos do Léo. Vai viajar de novo? Por que você nunca tem tempo?
A Marta ou é mais carinhosa. O golpe de verdade veio quando, folheando um livro de contabilidade antigo, encontrei um caderno de desenhos do Léo. Nele tinha um desenho de uma família, 3 pessoas, Gregório, Léo e Marta. Eu não estava lá. Fechei o caderno com cuidado e o coloquei de volta na prateleira. Não queria acreditar. Disse a mim mesma que era só uma criança, que quando crescesse ele entenderia que o Gregório só estava se sentindo sozinho e precisava de alguém para conversar. Mas agora eu sei, algumas rachaduras, uma vez abertas, só crescem. Quando percebi que a Marta não era só uma cuidadora temporária, ela já estava há 3 anos morando na nossa casa, 5 anos trabalhando para nós, e ela e o Gregório tinham criado uma conexão silenciosa. O Léo a tratava como uma segunda mãe, ou talvez a única. E eu, a mulher que construiu aquela casa, que a manteve de pé, que pagou cada conta, cada dívida, virei a estranha, a fria, a que não entendia. Eles nunca disseram isso em voz alta, mas eu sentia. Quando chegava a tarde do trabalho, o Léo não corria mais para os meus braços. Ele só ficava sentado na bancada, comendo uma sobremesa que a Marta tinha feito, e perguntava com indiferença: "Já jantou?" Com o tempo, comecei a ter medo de voltar para casa. Medo de entrar na casa que construí do nada, só para encontrá-la quente e viva, mas não para mim. Como se eu fosse uma visita numa casa alheia, sem convite. Ainda achava que podia consertar, que só precisava de mais tempo, mais esforço, que um dia o Léo veria na verdade. Mas quando ele subiu no palco e disse: "Não considero mais a Jana minha mãe", eu finalmente entendi. Algumas distâncias não podem ser cruzadas, por mais que você tente. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Assim que abri os olhos, a cena da noite anterior passou na minha cabeça. O Léo no palco, as 2 frases dele amplificadas, esmagando meu peito como cimento molhado. Não conseguia respirar. A Diana chegou cedo, não falou muito. Só se sentou na bancada da cozinha, tomando o chá que preparei, me fazendo companhia em silêncio. Limpei a mesa várias vezes, como se ao esfregar pudesse apagar a vergonha da noite anterior. "Acho que quero tentar mais uma vez", disse finalmente. Ela me olhou, calma, mas firme. "Só lembra, querida, aconteça o que acontecer, você não deve nada além da sua verdade." Assenti. Entrei no carro e fui para o apartamento deles, que estava no meu nome. Eu tinha comprado para o Léo morar antes da faculdade. Agora, abrigava os 3 como uma casa improvisada. Quando entrei, ouvi a Marta na cozinha fritando ovos. O Gregório estava na mesa vendo TV. O Léo estava num banquinho, de pijama, mastigando uma torrada. Ninguém se levantou. Ninguém disse "Oi". "Léo", falei com a maior calma possível. "Posso falar com você a sós?" Ele nem levantou a cabeça, continuou mastigando. "O que quiser dizer, fala aqui." Engoli o nó na garganta e baixei a voz. "Sei que perdi muita coisa enquanto você crescia. Sempre estava trabalhando quando você provavelmente mais precisava de mim, mas não era porque não me importava." Ele levantou o olhar por um segundo, frio. "Tá tentando me fazer sentir culpa agora?" Neguei com a cabeça. "Não, só quero que saiba que tô disposta a mudar. Posso me afastar da empresa, passar mais tempo com você e seu pai. Ainda somos uma família." O Léo deu uma risada seca, sem humor, e largou a torrada. "Uma família? Não recebeu o recado ontem?" Me virei para Marta. Ela nem se mexeu, continuou virando os ovos como se nada estivesse acontecendo, mas vi o leve sorriso no canto da boca. Petulante, satisfeita. "Léo, não te culpo", disse. "Só quero que veja que alguém te afastou de mim aos poucos quando eu não estava, e isso não significa que você soubesse quem eu era de verdade." O Gregório bateu o controle remoto na mesa. A voz dele era cortante. "O que está insinuando? A Marta tem mais bom senso que você. Pelo menos não trata a família como um plano de negócios." Encarei ele. "Você sabe o que eu passei lá fora? Mantive essa casa funcionando. Paguei sua terapia, a mensalidade do Léo, tudo. Pode odiar que eu não estava aqui, mas não finja que não sacrifiquei tudo por essa família." O Gregório deu de ombros. "Você escolheu ser viciada em trabalho. Isso não significa que a gente te deva um aplauso." Aquilo foi como uma facada no peito. Aí, a Marta finalmente falou com uma voz suave, como veneno embrulhado em seda. "Jana, acho que você está exausta.
Precisa descansar. O Gregório e eu cuidamos da casa agora. Ela fez uma pausa e acrescentou, com uma doçura melíflua que cortou mais fundo que qualquer coisa. Talvez seja a hora de deixar para lá. Foi aí que vi tudo claro. Não era um mal-entendido. Não era ressentimento ou tempo perdido. Era uma tomada silenciosa e calculada. A Marta tinha tomado a casa, roubado o carinho do Léo, e agora queria o poder que eu passei a vida construindo. Eu ri. Depois chorei, mas não era tristeza. Era aquele riso que vem quando a traição finalmente fica óbvia. O que vocês querem de verdade, disse, é uma mulher mansa, que cala a boca, sorri e não pergunta para onde vai o dinheiro. Esse é o tipo de mãe que você quer, né, Léo? Ele se levantou. O que você quer agora? Outro discurso dramático? Você nunca quis ser minha mãe. Agora é tarde demais para fingir. Olhei para ele. E todas as palavras que eu tinha planejado se dissolveram no silêncio. Falei baixo. Tá bom. Se não sou mais sua mãe, não gaste mais 1 centavo do meu dinheiro. Isso chamou a atenção dele. Ele ficou paralisado, confuso, a surpresa estampada no rosto. Como assim? Quero dizer que vou tomar o apartamento, sua mesada, seus cartões de crédito, o fundo para a faculdade, vou congelar tudo. O centro de reabilitação do Gregório? Vou ligar e cancelar. Vocês disseram que a Marta pode manter essa família unida. Ótimo. Vamos ver se ela consegue. O rosto da Marta empalideceu. Ela deu um passo à frente. Jana, calma. Não precisa disso. Levantei a mão. Para de fingir aquela cena que você fez saindo do jantar ontem. Boa atuação, mas eu sei. Quer ser a nova rainha dessa casa? Então começa a pagar a hipoteca. Os olhos do Léo foram para ela. Ele a olhou de verdade, pela primeira vez, e só bufou, desviando o olhar. Dei um passo para a porta e olhei uma última vez para o lugar que comprei para abrigar meu filho e cuidar do meu marido. Não sou seu caixa eletrônico, e com certeza não sou seu trouxa. Não te devo mais nada. A porta se abriu atrás de mim. Ficou silêncio. Aí, eu ouvi. A voz do Léo, baixa, insegura. Mãe! Não foi alto, mais instinto que intenção, mas não olhei para trás. Porque naquele momento eu entendi. Às vezes, não é que você não tentou o bastante. Às vezes, o roteiro nunca foi feito para te incluir, e eu cansei de fazer teste. Quando saí daquele apartamento, minha cabeça girava, mas meu corpo estava surpreendentemente leve. O vento estava forte, batendo na barra do meu vestido quando cheguei ao carro. Meus dedos pararam no botão de destravar por um instante antes de apertar com firmeza. E naquele momento percebi, não estava quebrada, estava acordada. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para minha assessora financeira. Pedi que ela congelasse todas as contas do Léo. Cartões de crédito, mesada, contas compartilhadas, até o fundo para a faculdade. Ela fez uma pausa. Jana, tem certeza? Nunca estive tão certa, respondi. Depois, liguei para o centro de reabilitação. Cancelei as próximas consultas do Gregório e pedi que mandassem todas as contas futuras diretamente para ele. Naquela noite, fiquei na cozinha e preparei um caldo de osso, meu favorito. Fazia tempo que não fazia algo só para mim. No dia seguinte, fui para o escritório. Minha mesa estava impecável. A luz caía no piso de madeira com uma cortina suave. O silêncio era tanto que me senti isolada do resto do mundo. Liguei para o meu diretor jurídico e sócio. Começamos o processo formal de reestruturação da propriedade e retirada do acesso da família aos ativos da empresa. Não quero mais nenhum familiar envolvido, disse. Não foi alto, mas não deixava margem para negociação. Aí, liguei para o meu advogado de família. Tô pronta para começar o processo de divórcio o quanto antes. Ele hesitou. Jana, tem certeza absoluta que é isso que quer? Olhei para a cópia do nosso certificado de casamento na minha mesa e disse baixo. Faz tempo que tenho certeza. Hoje, finalmente parei de duvidar de mim mesma. Fiquei trabalhando até tarde naquela noite. Quando finalmente fechei o notebook, me sentei perto da janela e vi as luzes da cidade piscando. Os faróis dos carros na Avenida Paulista se moviam como um rio. Ao longe, no Porto de Santos, um farol piscava sem parar.
e, pela primeira vez em anos, uma sensação de calma começou a se espalhar dos meus ombros para o peito. Sabia que precisava sair daquela casa, não porque não pertencesse mais ali, mas porque ela nunca tinha me acolhido de verdade. Na manhã seguinte, arrumei uma mala pequena e meu notebook e dirigi para o norte, para um apartamento que comprei anos atrás, pensando que seria meu refúgio quando me aposentasse. Não era grande, mas era tranquilo. Quando abri as janelas, vi o mar. Não contei para ninguém que estava indo. Não deixei bilhete. Não olhei para trás para a casa pela qual sacrifiquei 15 anos da minha vida, embora estivesse prestes a colocá-la à venda. Não tinha mais nada lá que pudesse levar comigo. Não liguei a TV, não chequei o celular. Só me sentei na varanda, deixando o sol aquecer meu rosto. Lá embaixo, crianças passavam correndo de skate. O vento batia nos beirais. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não conseguia nomear. Não era liberdade, não era felicidade, mas uma quietude, como alguém que finalmente parou de correr arrastando um peso atrás de si. Passei o resto do dia revisando arquivos antigos. Apaguei os álbuns de fotos sincronizados da infância do Léo. Deletei o nome do Gregório dos meus contatos. Fiz um pedido ao banco para atualizar o beneficiário das minhas contas e marquei uma reunião com meu advogado de herança para revisar o trust. Depois de cortar eles, não estendi a mão, mas as notícias me encontraram mesmo assim. A primeira ligação veio do meu administrador de imóveis. Senhor Albuquerque? A casa na Vila Mariana foi oficialmente retomada. As chaves foram devolvidas. Os ocupantes anteriores já saíram. Algum problema? Nada grave, ele disse. Embora uma das inquilinas parecesse um pouco abalada, mas está tudo resolvido. Eles se mudaram há 2 dias. Desliguei sem sentir nada. Parecia menos uma retomada de propriedade e mais um despejo final de um invasor da minha paz. Quando a Diana passou por lá, trouxe um presente especial. Uma foto impressa da Marta com um uniforme de supermercado, empurrando um carrinho de reposição. O Gregório estava curvado perto do caixa, apoiando a perna machucada, com a cara amarelada. Parecem uma cena cortada de uma série ruim, riu a Diana tomando um gole de café. A Marta está colando etiquetas de desconto. O Gregório empurrando carrinhos. Ainda acham que tem disposição para romance? Não respondi, só dei um leve sorriso. Porque o karma nunca precisou da minha ajuda. Ele sempre chega na hora certa. Dizem que agora eles estão alugando um duplex velho na periferia. O jardim está cheio de mato seco. O aquecedor pifa no inverno. Depois que congelei o fundo da faculdade do Léo, o pedido de bolsa dele travou por causa da renda não declarada do Gregório. A bolsa caiu, as notas dele despencaram e agora até a admissão dele está em risco. Quando a Diana me contou, rabisquei uma linha no meu caderno com a caneta que estava na mão. Ele nem apareceu na competição estadual de matemática, ela disse. Ano passado, você contratou um formado pela Unicamp para treinar ele. Assenti. Não estou me vangloriando, Jana. Ela acrescentou, suavizando o tom. Mas ele precisava cair assim, precisava aprender. Sem o seu colo, ele não se vira. Naquela tarde, marquei um spa. Massagem e tratamento facial. Quando me deitei na cadeira e fechei os olhos, o único som era o zumbido suave de um violão tocando ao longe e a névoa leve da aromaterapia. Foi a primeira vez em anos que deixei tudo de lado. O trabalho, a maternidade, o casamento, para simplesmente existir para mim mesma. Enquanto me trocava para ir embora, meu celular vibrou. Gregório. Não atendi. 3 minutos depois, um e-mail chegou na minha caixa de entrada. Remetente, Gregório. Assunto, negociação. Abri. Era uma carta desconexa, mal escrita, claramente reescrita uma dúzia de vezes. Os primeiros parágrafos apelavam para o passado. Já fomos marido e mulher, o Léo precisa de estabilidade. O meio ficava meio culpado. Você ainda é o pilar financeiro dessa família. E a última linha mostrava a cara. 10 mil por mês. Parcelas para os gastos do Léo e minha reabilitação. Dei uma risada curta e cliquei em encaminhar, mandando para o meu advogado com o assunto. Por favor, redija uma resposta formal. No dia seguinte, pedi para minha assistente marcar um encontro com o Gregório na cafeteria do térreo do meu escritório. Não queria ele no meu espaço de trabalho. Aquele lugar era limpo, intocado, e ele não merecia sujá-lo. Ele apareceu com um casaco de lã velho,
o rosto pálido e descarnado, o cabelo despenteado. Assim que sentou, tossiu de leve, tentando parecer digno de pena. Jana, o Léo não tá bem. A Marta tá sob muita pressão. Não me mexi, só olhei para ele. Ele deu uma risadinha seca e foi direto ao ponto. Você sabe que o Léo ainda tá na escola, mesmo sendo maior de idade? Tá mesmo esperando que eu acredite que você tá deixando ele de lado? Ele não deixou bem claro na semana passada? Que eu não sou mais a mãe dele? O quê? Vocês três agora são a família de verdade? O Gregório abriu a boca, depois fechou. Pela primeira vez não tinha resposta. Continuei. Vamos ser francos. Você não tá aqui pelo Léo. Tá aqui porque a Marta não aguenta o tranco. Achava que brincar de casinha vinha com uma poupança. Agora o dinheiro acabou e a realidade tá batendo. A expressão dele mudou. Você não pode ser tão cruel. Ele ainda é seu filho. Me recostei na cadeira. Quando ele me renegou, não hesitou. Agora que tá difícil, de repente eu sou a rede de segurança dele? Ele é adulto, não devo nada pra ele. O Gregório ficou quieto por um momento. Aí veio a amargura. Essa empresa que a gente construiu juntos. Eu tava lá. Arqueei a sobrancelha. Por quê? Algumas semanas. Você sumiu, Gregório. 10 anos sem renda. Enquanto eu segurava a gente, você dormia numa maca e a Marta via novela no sofá. Ele bateu a mão na mesa e se levantou. E o que você quer? Que a gente morra de fome? Me levantei também, ainda calma. Se vocês morrem de fome ou não, não é mais problema meu. Não sou sua muleta. Se tá tão preocupado com o Léo, talvez seja a hora de arrumar outro emprego. Em vez de rastejar de volta aqui com a mão esticada. Peguei minha bolsa e saí. Ele não me seguiu. Só se afundou na cadeira, parecendo 10 anos mais velho que quando chegou. Não era medo de abandonar o Léo. Era medo de que sem mim, nenhum deles conseguisse sustentar ele. E talvez esse fosse o medo que mantinha ele acordado à noite. Achei que tinha cortado tudo de vez, até que a mãe do Gregório, Rosa, apareceu sem avisar no saguão do meu escritório. A recepção me ligou. Senhora Albuquerque, tem uma senhora idosa aqui embaixo. Diz que é a mãe do seu ex-marido. Insiste em te ver. Fiz uma pausa. Depois disse, deixa ela subir. Ela entrou com um casaco desbotado, o cabelo preso com cuidado, mas o rosto cansado, marcado pela preocupação. Jana, disse, mal se sentando antes de começar. O Gregório tá péssimo, cada dia pior que o anterior. O Léo emagreceu, mal fala, você é mãe, como pode ser tão fria? Não respondi, só passei uma xícara de chá para ela. Ouvi que eles se mudaram. Ela assentiu, os olhos marejados. Tão vivendo à míngua. A Marta tá repondo prateleiras no mercado. O Gregório não quer ir pro hospital. Diz que é caro demais. Sou só uma velha, Jana. Não posso ajudar eles. Por isso tô aqui. Pensei no e-mail que o Gregório me mandou, no pedido desesperado de 10 mil por mês, e dei um leve sorriso. Eles me renegaram, lembra? Disse. Você viu. O sorriso forçado dela se quebrou, mas ela disfarçou rápido. O Léo não falava sério. Foi no calor do momento. É seu filho, Jana. O Gregório era seu marido. Ex-marido, corrigi. O sorriso dela congelou. Mesmo assim, são família. Você não pode simplesmente ver eles sofrerem. Os remédios do Gregório, agora ele usa uns genéricos baratos que as amigas da Marta conseguem por baixo dos panos. Ela enfiou a mão na bolsa, desdobrou um papel e colocou na minha mesa, como uma súplica final. Essa é a conta médica do último mês. Dá uma olhada. Quem sabe? Talvez você possa fazer algo. Olhei o papel e assenti. Vou dar uma olhada. Ela suspirou trêmula, me agradeceu várias vezes e foi embora, mas continuei olhando aquela lista muito depois que ela saiu. O que me chamou a atenção não foi o valor, mas os nomes desconhecidos dos remédios. Naquela noite, peguei o plano de tratamento oficial do Gregório de anos atrás e comparei linha por linha. Alguns remédios não batiam de jeito nenhum. Algo estava errado. Não liguei de volta para Rosa. Em vez disso, liguei para Meg, que comanda meu time de compras. Mas mais importante, é uma amiga próxima, e a irmã dela trabalha no departamento de faturamento do Hospital Sírio-Libanês. Preciso de um favor, disse. Quero que me ajude a verificar o histórico recente de um paciente. Visitas ao
Hospital, receitas, pagamentos, tudo. Ela não perguntou por quê. De quem a gente está falando? Gregório e Marta, respondi. Tô com a sensação de que alguém tá brincando com o dinheiro. Ela respondeu na hora. Me dá um dia. Desliguei e me recostei na cadeira, encarando a luz do teto. Nunca foi sobre os 10 mil. Era sobre eles continuarem usando a doença e o filho para me manipular. A mesma carta velha, usada de novo para me prender pela culpa. Na tarde seguinte, a Meg me mandou uma mensagem. Jana, você precisa ver isso pessoalmente. Quando cheguei no escritório dela, ela tinha todos os documentos alinhados em filas perfeitas, contas do hospital, registros internos, anotações marcadas. O Gregório foi ao hospital, ela disse, virando a primeira página, mas só teve 2 consultas básicas. O total foi menos de R$300. Ela apontou para um quadro vermelho em outra folha. Mas o recibo que te passaram mostrava quase 4 mil em gastos com remédios. Metade desses, ela bateu no histórico médico, foram conseguidos extraoficialmente por canais privados, registrados no nome da Marta. Mantive a voz firme. O que isso significa? A expressão da Meg ficou sombria. Ela baixou a voz. Significa que alguém está traficando remédios controlados. Encarei a lista. Meus dedos apertaram levemente a borda da mesa. E não é só isso, ela continuou. Ela trocou parte dos remédios por genéricos mais baratos, sem receita, e deu para o Gregório. Fechei os olhos por um momento. Isso não era mais uma briga de família. Era uma exploração sistemática. Eles inflaram os custos dos cuidados médicos e brincaram com a saúde do Gregório para lucrar. Vai para a polícia? Perguntou a Meg. Não respondi na hora. Guardei todos os arquivos numa pasta e fechei. Ainda não, preciso de mais. Mas com o tempo quero ouvir isso dela. Quero que ela diga em voz alta de quem roubou o dinheiro e com a vida de quem brincou. Quando saí do hospital, o céu estava de um azul absurdo e a luz do sol quase quente demais no meu rosto. Por anos construí uma casa, não uma casa física, mas uma vida, uma estrutura onde outros viviam confortáveis enquanto eu era o aquecedor, o encanamento, a mão de obra invisível nos bastidores. Finalmente percebi. Essa casa precisa ser demolida, e quando for, não vou deixar nenhuma viga de aço. Não queria esperar meses de investigação, e com certeza não queria que o Léo descobrisse antes de eu estar pronta. Então, pedi para encontrar a Marta a sós. Liguei direto para ela e perguntei se podíamos nos encontrar num café no centro. Ela aceitou, pontual como sempre, vestindo um cardigan de tricô básico, maquiada com elegância. Ainda parecia a pessoa perfeita, a cuidadora dedicada, a imagem da competência de voz suave. Ninguém diria que ela estava até o pescoço em fraude, engano e roubo de identidade. Marta, assenti, educada. Senta. Ela se sentou na minha frente. Discretamente, virei a tela do celular para baixo. A gravação começou assim que ela se sentou. Ela parecia cautelosa, talvez achando que eu estava lá para discutir as contas médicas do Gregório. Começou com o preâmbulo de sempre. Voz baixa. Sei que você está chateada com o Léo. Ele não quis dizer tudo aquilo. É só um menino, Jana. As coisas estão tão difíceis ultimamente e a gente não quer depender de você. É só que... A interrompi e deslizei a pasta pela mesa. Tô limpando alguns registros financeiros, disse, folheando cópias como se não me importasse muito. Alguns gastos não fizeram sentido. Achei que a gente devia conversar pessoalmente, esclarecer qualquer mal-entendido. Os dedos dela travaram ao abrir a pasta. O rosto mudou na hora. Acho que tá enganada, disse, com um sorriso leve. Só sigo as ordens do Gregório. Sou só a cuidadora. Você sabe disso. Cuidadora, repeti com um sorriso leve. Você apareceu como aval nas nossas contas bancárias. Preencheu 2 formulários de reembolso usando meu nome como responsável legal. Marta, gostaria de saber como exatamente você acessou esses documentos. A mão dela tremeu. Ela não esperava que eu fosse tão direta. O Gregório me mandou cuidar, disse, olhando para a janela. Só estava tentando fazer tudo funcionar em casa. Usar os benefícios de cuidados de longo prazo da minha conta do INSS, 8 mil por mês? Ela deu uma risadinha. Você sempre foi do tipo contadora. Não pisquei. O silêncio cresceu. Finalmente, ela parou de sorrir. A voz mudou.
mais fria, mais cortante. Vamos ser francas, você sempre odiou que eu entenda o Gregório melhor que você, que saiba cuidar dele, que saiba como essa casa funciona. Dei uma risada, não porque ela estava certa, mas porque achava que isso era uma vitória. Entender? Disse, baixo, não torna o que você fez legal. O rosto dela se contraiu, a confiança vacilou. Pedi para um farmacêutico revisar todos os remédios que você pediu, continuei. Me custou 8.000, 3 eram para insônia. 1 era para artrite crônica. O Gregório não tem nenhuma dessas condições. Ela lambeu os lábios secos. Ele não tem dormido bem. Para onde foram os remédios, Marta? Perguntei, a voz gelada. Ela não respondeu, porque a verdade não era mais dela. Pertencia às provas e, em breve, pertenceria ao tribunal. E para que me trouxe aqui? Perguntou, baixando a voz, com um tom desafiador. Para reviver um drama do passado ou tá negociando algo? Não me abalei. Só quero que você me diga, quanto dinheiro você tirou do Gregório nesses anos todos? Ela não respondeu na hora. Os olhos dela percorreram meu rosto, como se tentasse calcular o quanto eu já sabia. Aí, deu de ombros levemente. Tá bem, já que quer honestidade. O tom dela era leve, quase casual. Desde o derrame dele, cuidei de tudo. Remédios, terapia, comida, mantive ele estável. Evitei que ele desmoronasse. Cuidei dos formulários, das reuniões, das mentiras que encobriram sua ausência. Ela se inclinou, baixando a voz num sussurro, como se estivéssemos trocando segredos, não acumulando provas. Tirei dinheiro das contas dele, sim, mas eu mereci. Ele me disse que eu merecia, que você era só um salário sem coração, que ele precisava de alguém verdadeiro do lado dele. As unhas dela batiam na mesa, rítmicas, debochadas. Você achava que suas horas longas eram nobres, mas ele construiu um novo lar bem debaixo de você. Eu só administrei melhor. Não discuti, só assenti devagar e coloquei a mão na bolsa. Aí me levantei, olhei nos olhos dela e sorri. Obrigada pela sua honestidade, Marta. Você me deu exatamente o que eu precisava hoje. O rosto dela congelou. Algo na expressão dela mudou. O que você quer dizer? Virei e disse baixo. Quero dizer que a verdade, quando dita em voz alta, pode valer muito mais que uma mentira. E saí daquele café para o sol brilhante, o ar cheio de café torrado e caramelo. Não olhei para trás. Sabia que ela ia correr para apagar os rastros. Talvez fosse pro Léo gritando que eu era delirante, instável, cruel. O que ela não sabia era que uma cópia da gravação já estava com meu advogado. Ela nunca me viu como ameaça. Mas eu não era mais a mulher que corria entre a cozinha e a sala de reuniões, tentando comprar carinho com ensopados e contratos. Não mais. A gravadora na minha bolsa ainda estava ligada. Mas eu sabia que tinha tudo o que precisava. Era suficiente, mais que suficiente. Não voltei para casa depois do café. Peguei um táxi direto para o escritório do meu advogado. Não era o cara clássico que cuidava do nosso truste familiar, mas o escritório que a Diana me indicou. Jovem, afiado, feroz, sem rodeios e focado nos direitos das mulheres. Recebemos a cópia do áudio que você mandou por e-mail, disse a Kelly, colocando os fones de ouvido. Mas que bom que você está aqui pessoalmente. Quero esclarecer alguns detalhes. Assenti e me sentei, as mãos cruzadas no colo. Não quero esperar, quero processar ela, a Marta. E o Gregório também, se algum documento tiver assinatura dele. A Kelly tirou os fones e me olhou firme. Você precisa saber. Provavelmente vão questionar sua saúde mental. Vão tentar te pintar como emocionalmente instável. Querem que o juiz acredite que você não é capaz de gerir as finanças da família. Podem até tentar revogar sua parte no truste. Eu sei, disse, calma. Por isso vim para você. Não quero passar por isso quieta. Quero vencer. Ela sorriu. Então, bora trabalhar. Nos dias seguintes, virei um exército jurídico de uma mulher só. Revisei anos de extratos bancários, e-mails impressos, transferências de bens do Gregório, pedidos de benefícios da Marta. Destaquei, marquei, cruzei informações, sabia exatamente como desmontar uma bagunça. Já tinha feito isso centenas de vezes pela minha empresa. Dessa vez, estava aplicando cada grama da minha habilidade na minha própria vida. Dessa vez, eu era o projeto.
E o resultado era recuperar o que era meu, tirar de cena quem tentou subir nas minhas costas. Uns dias depois, a Kelly ligou. A transcrição da gravação está pronta. É mais que suficiente para abrir um processo civil por fraude financeira. Também podemos notificar o Ministério Público sobre abuso de benefícios. Pronta para seguir? Virei para olhar o desenho que ainda estava pendurado na parede, um esboço do Léo, de quando ele tinha 12 anos. O Gregório estava na cozinha fazendo pizza e eu no canto, sorrindo para eles dois. Me levantei, tirei o desenho e joguei numa caixa de papelão. Tô pronta, disse, e não vou esperar eles virem atrás de mim, quero pegar eles de surpresa. 4 dias depois de abrir o processo, meu celular tocou. Léo. A voz dele soava familiar, mas mais fria que antes. Você pirou, mãe. Me recostei no sofá. Vai ter que ser mais específico. Tá processando a Marta. Sabe que isso vai destruir o pai, né? Ele não aguenta um tribunal. Fechei os olhos, lutando contra a dor que ainda sentia. Eu podia ter ido para a polícia. Não fui. Escolhi a via legal, transparente, civil. Silêncio. Aí, ele perguntou. O que você quer, então? Dei uma risada silenciosa. Vocês passaram anos dizendo que eu só ligo pro dinheiro, então vou começar por aí, recuperando tudo que paguei. Ele desligou. Não chorei. Em vez disso, fui para a cozinha e abri a gaveta onde guardava tudo que esperava nunca precisar. No fundo, estava nosso acordo pré-nupcial. Lá, numa cláusula escondida, dizia: se uma das partes cometer fraude ou esconder decisões médicas importantes, a outra tem o direito de rescindir os acordos de bens conjuntos. Assinei isso por medo anos atrás. Agora era minha arma. Naquela noite, dormi melhor que em anos. Na manhã seguinte, a Diana bateu na minha porta com um jornal na mão. Viu isso? Perguntou, jogando o Folha de São Paulo na mesa da cozinha. Lá, no canto inferior direito da capa, tinha uma nota curta, fácil de passar batido. Cuidadora particular investigada por roubo de identidade e fraude de benefícios. Polícia confirma caso ativo. A Diana me olhou, com um brilho leve de satisfação nos olhos. Parece que agora ela sabe. Você não é tão fraca quanto ela pensava. Sorri. Não, disse baixo. Agora começa a guerra de verdade. Me sentei no carro, segurando a carta duplicada que acabei de pegar no escritório da Kelly. Os dias bons da Marta tinham acabado oficialmente. O time da Kelly trabalhou rápido. Assim que entreguei a gravação, eles garantiram todas as provas, arquivaram todos os registros e começaram o processo de registro. Assinei as declarações juradas necessárias e, pela primeira vez, contei toda a história desde o começo. A doença do Gregório, as mudanças nas nossas finanças, a traição do Léo e a podridão escondida atrás do cabelo perfeito e da fachada de proteção da Marta. Achei que ia desabar ao contar tudo. Não desabei. Estava calma, desapegada, sem lágrimas, sem voz trêmula, só fatos. Talvez porque a verdadeira dor já tivesse se dissipado na noite da festa de formatura, quando algo dentro de mim morreu silenciosamente no salão de festas. Assinava documentos com um tom claro e focado. Vamos abrir um processo civil, pelo menos 3 acusações de fraude, possivelmente roubo de identidade. Ela usou seu nome em vários documentos. Assenti. Tô dentro, com tudo. A Kelly levantou o olhar, firme. Você sabe que não vai ser rápido. Se ela entrar em pânico, vai tentar de tudo para virar o jogo, até jogar contra você. Dei um sorriso seco. Eles já começaram. Deslizei meu celular pela mesa. Algumas mensagens do Léo brilhavam na tela. Você foi longe demais, mãe. Não entendo por que tá fazendo isso. Não podemos todos viver em paz? A Kelly leu e arqueou a sobrancelha. Então agora ele se faz de vítima. Clássico. Léo, disse dando de ombros. Quando não consegue o que quer, finge a dor. A única diferença dessa vez. Fiz uma pausa. É que não tô mais caindo. Naquele momento, outra mensagem chegou. Lana, a irmã do Gregório, tia do Léo, alguém que quase nunca falava comigo. Soube que você tá indo atrás da Marta. Tá tudo bem? O Léo tá arrasado ultimamente. Quem sabe a gente toma um café? Fiquei olhando a mensagem por uns segundos e virei a tela do celular para baixo. A Kelly perguntou. Vai responder? Sorri. Ainda não.
Deixa eles cozinharem um pouco. Voltamos para os arquivos. O assistente jurídico da Kelly descobriu algo novo. A atualização do poder notarial que o Gregório supostamente assinou, nomeando a Marta como responsável por decisões, nunca passou pelos canais legais certos. Sem assinatura médica, sem testemunha legal, sem cartório, disse a Kelly, mostrando o original. Esse documento não vale nada no tribunal. Se ele assinou sob influência prolongada de remédios, pode haver responsabilidade criminal. Ela pode ir para a cadeia? Perguntei. Não garanto, respondeu a Kelly. Mas ela nunca mais vai tocar num centavo da sua família. Fechei os olhos e soltei um suspiro longo. Estava segurando isso há anos. Naquela noite, quando pendurei o casaco, a campainha tocou. Era tarde, não esperava ninguém. Pela olho mágico, Diana. Ela segurava uma caixa de bolo com um olhar cauteloso, mas esperançoso. Tá viva? Perguntou. Abri a porta, surpresa. Ela levantou a caixa. Pensei que provavelmente pulou o jantar. Trouxe algo doce. Fiquei parada por um instante. Aí, sem dizer nada, dei um passo para o lado para ela entrar. Nos sentamos na cozinha, como em 100 outras noites. Ela cortou o bolo, preparou o chá e deixou o silêncio nos envolver primeiro, preenchendo o espaço onde a dor e a raiva moraram por tempo demais. Finalmente perguntou: "Você vai mesmo levar eles para o tribunal?" Assenti. Não me deram outra escolha. Ela não discutiu, não me deu sermão. Só encheu minha xícara com mais água quente. Então não ouse amolecer. Olhei para o vidro, murmurando: "Bondade é para quem merece. O Gregório não. Quanto ao Léo, dou uma última chance, mas isso não significa que vou me anular." Ela não respondeu, só ficou sentada do meu lado, em silêncio, firme. Na manhã do julgamento, me sentei à mesa da acusação, as mãos ao redor de uma xícara de café ainda quente. A sala do tribunal era pequena, com 3 fileiras de cadeiras para o público e persianas que projetavam raios de sol no chão. O Gregório estava internado fazia quase 1 mês. Antes disso, a Kelly ajudou a finalizar o divórcio. Sem drama, sem gritos, só uma caneta com tinta quase acabando para assinar. Fechamos todas as contas conjuntas, congelamos as transferências do seguro ligadas a Marta e bloqueei meus bens. O Gregório, fraco demais para comparecer ao tribunal, assinou a dissolução voluntária do casamento na presença de um médico e um advogado. Agora, era a Marta que estava do outro lado. "A ré entende as acusações contra ela?" perguntou o juiz. A Marta não me olhou, assentiu. Não estava de maquiagem. O suéter cinza parecia gasto, puído. Podia ser qualquer mulher da rua, mas eu não caí na dela. A Kelly se levantou, a voz firme, enquanto apresentava as provas. Apresentamos registros de alterações não autorizadas em contas, ordens de compra de medicamentos, pedidos de benefícios falsificados e uma gravação em que a ré admite as ações em questão. Quando a fita tocou, o ar na sala congelou. A voz da Marta encheu o tribunal, suave, medida, perturbadoramente calma. "Claro que usei o dinheiro dele. Esse foi meu pagamento. Acha que fiz por amor, pela minha família." O veredicto foi claro. O tribunal decidiu que a Marta cometeu irregularidades financeiras e fraude de identidade. Foi condenada a restituir todos os fundos roubados confirmados e enfrentaria acusações criminais numa investigação mais profunda. Não olhei para ela. Estava olhando para o Léo. O Léo estava sentado na galeria, pálido, imóvel, as mãos entrelaçadas com força. Não se mexeu, não piscou, como se estivesse congelado no momento, esculpido na quietude. Só quando a Marta, sob interrogatório repetido, finalmente admitiu ter manipulado o estado mental fragilizado do Gregório para alterar autorizações financeiras, algo no Léo quebrou. Os olhos dele ficaram vermelhos. Ele não usava os suéteres de gola alta que a Marta sempre escolhia para ele. Em vez disso, vestia a jaqueta velha da escola, desbotada, mas limpa. E naquele momento, parecia um jovem que finalmente saiu da névoa, perdido, no meio da verdade, sem saber quem culpar ou por onde começar. A sentença final não foi pesada. A Marta foi condenada a devolver 120 mil em fundos desviados e pegou 18 meses de serviços comunitários. Mas não foi a sentença que quebrou o Léo. Foi o colapso de tudo que ele achava que era o lar dele.
Não fiquei para ver ele sair do tribunal. Em vez disso, a Kelly e eu seguimos para fechar o último capítulo da minha história. Meu divórcio do Gregório já estava oficialmente protocolado e processado. Pelo nosso pré-nupcial, mantive meu capital original e toda a minha renda individual. Os bens adquiridos no casamento, lucros da carteira do Gregório, a casa na praia, várias contas de truste e uma parte da aposentadoria dele foram divididos como combinado. Fiquei com a casa antiga e, com a minha parte, criei um novo truste para financiar recursos de cuidado para pacientes com Parkinson. Naquela noite, quando cheguei em casa, a Diana já estava me esperando na sala. Sentada com uma xícara de chá mate, com um olhar doce, mas com uma ferocidade sutil. Você venceu, disse. Aí, com um meio sorriso, completou. Até sua vingança foi elegante. Larguei minha bolsa no chão e dei uma risadinha. Não venci, só parei de correr. Ela assentiu, depois fez uma pausa. O Léo ligou. Disse que quer pedir desculpas, pessoalmente. Não respondi na hora. Você quer ver ele? Perguntou. Neguei com a cabeça. Depois assenti. Finalmente disse. Ainda não. Dias depois, recebi uma carta pelo correio. O envelope estava dobrado à mão, com cuidado e precisão. Dentro, a nota era curta. Mãe, devolvi o cheque que me cabia. Arranjei um trabalho de meio período. Dá para me virar. Obrigado por tudo que você fez, por todos os anos que eu não vi. Desculpa por não ter aberto os olhos antes. Se um dia você decidir que está pronta, gostaria de ter a chance de me apresentar direito. Como seu filho, Léo? Não respondi, mas senti algo se ajeitando quieto dentro de mim, algo que estava inquieto há tempo demais. Não era que eu não pudesse perdoar ele. Era que pela primeira vez eu entendi. Nem toda mãe está destinada a se sacrificar para sempre por um filho que não retribui. Algumas mães estão destinadas a viver por elas mesmas. Não existe fechamento perfeito na vida. Não tem um capítulo final limpo, onde a página fecha direitinho. Mas, em algum lugar, numa página ou outra, a história chega a dizer: aqui eu termino e aqui eu começo de novo. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários, de onde você está me assistindo, que horas são aí agora e o que essa história fez você sentir. Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.